da manhã. Gosto muito dessa passagem, de Malaquias, que diz, é o tema de hoje, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Diz lá em Malaquias 3,18, deixa sua Bíblia aberta aí em Malaquias 3, nós lemos agora no momento do ofertório e vamos continuar tratando deste assunto no nosso culto agora. Diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Veja que Deus chama de perverso aquele que não serve a Deus. Isso é forte, não é, amado? Que essa palavra penetre nos nossos corações, fale profundamente as nossas vidas, germine e dê muitos frutos na nossa vida, a partir de hoje, em nome de Jesus, a partir de agora. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, nós te agradecemos de todo o nosso coração por mais um culto em que nós estamos aqui para te adorar, para te reverenciar, Senhor. Estamos aqui para te agradecer e principalmente neste dia, Senhor, dia de celebrarmos a vitória na cruz. Estamos aqui trazendo à memória tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, pelo cuidado que o Senhor tem. Obrigada porque mesmo quando caímos, o Senhor nos levanta, o Senhor nos coloca de pé. E ainda quando é preciso, o Senhor nos carrega no colo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos conduzido em perfeita vitória e não poderia ser diferente vindo do nosso Deus. Nós te agradecemos, porque mesmo sendo falhos muitas vezes, Senhor, o Senhor persiste em nos ajudar, em nos sustentar, em nos carregar, em nos dirigir, em nos orientar. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que vai falar profundamente as nossas vidas nesta manhã. E nós cremos, Senhor, que nós sairemos daqui nesta manhã transformados na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos, em nome de Jesus, e para que possamos fazer o melhor que nós podemos para Ti, Senhor, porque nós somos justos, e aquele que é justo serve ao Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, te adoramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Então, meus amados irmãos, igreja bendita do Senhor. Amém. Você faz parte de uma igreja vitoriosa? Diga amém. De um povo mais que vencedor? Amém. Glórias a Deus. Então eu começo dizendo nesta manhã, amados, para nós nos atentarmos. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim, olha, esteja atento. Esteja atento. Para nós estarmos alertas quanto às nossas atitudes, quanto a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Porque para tudo na vida há uma consequência, boa ou má, positiva ou negativa. Amado, para tudo que nós fizermos há uma consequência. O que nós falarmos terá uma consequência, as nossas atitudes, nós teremos consequências das nossas atitudes, tudo na nossa vida. E as pessoas dizem o quê? As aparências enganam. É verdade, as aparências enganam. Muitas coisas não são o que aparentam ser de verdade. Você já teve essa experiência? Que você olha para uma coisa, parece que aquilo não é? Olha para uma pessoa, você pensa que ela é alguma coisa e é diferente. Às vezes nós olhamos para as pessoas e pensamos que as pessoas são felizes, que aquelas pessoas são realizadas, Mas na verdade, amados, vivem de aparência. Há pessoas que aparentam ser felizes, realizadas, Mas na verdade elas não alcançaram a verdadeira felicidade. Por quê? Porque não estão vivendo de forma agradável, de forma aprazível a Deus. Então nós entendemos, amados, que sem Deus não há felicidade. Você pode dizer isso? Diga, sem Deus não há felicidade. Pode ser uma felicidade mentirosa, uma felicidade momentânea, mas não uma
felicidade verdadeira, porque a felicidade verdadeira, ela não está simplesmente no que nós possuímos, né? Às vezes a gente vê pessoas dizendo: olha, quando eu tiver uma casa própria eu vou ser feliz, quando eu fizer a viagem dos sonhos eu vou ser feliz, quando eu tiver um carro eu vou ser feliz, quando eu fizer isso ou fizer aquilo eu vou ser feliz. A verdadeira felicidade, amado, não está em possuir coisas, em ter coisas, né? Mas em quem nós somos. Quem você é diante de Deus, amado? Não é o que você tem, mas quem você é. É importante, amado. O mais importante na nossa vida é ser e não ter. Amém. Diga isso. Diga: o mais importante na minha vida é ser, não ter. Então, as colheitas que nós realizamos nas diversas áreas da nossa vida, na realidade, são o quê? Sementes lançadas ao longo da nossa vida. Tudo que nós colhemos, em todas as áreas, pensa aí numa área. O que você colheu nessa área é semente que algum dia você plantou. Seu salário, a família que você tem hoje é porque você plantou, né? Os seus filhos, uma vida próspera, sua saúde é porque você plantou algo bom, né? Come direitinho, regulado. Tudo na nossa vida é uma plantação. E nós somos instruídos pela palavra, né, pela graça de Deus, a estarmos sempre semeando boas sementes. Diga assim, olha, boas sementes. Boas sementes. E isso é ser feliz, amado. É poder ter a oportunidade de semear boas sementes e colhê-las no percurso da nossa história, da nossa jornada de vida. E eu vou além, amado, que diz que a Bíblia que feliz e bem-aventurado é aquele que faz a vontade do Senhor. Mais uma vez falando da vontade. Amado, quem não faz a vontade do Senhor não é feliz. A pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, tudo que ela desejar, mas ela não será feliz. Feliz e bem-aventurado é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que serve ao Senhor de todo o seu coração, porque reconhece que vivendo desta forma está agradando o coração de Deus, agradando o Pai, e consequentemente irá usufruir do favor de Deus. E aí o profeta Malaquias foi usado por Deus para exortar o povo que estava tendo o quê? Atitudes que desagradavam ao Senhor, que aborreciam profundamente o coração de Deus. E diz que a diferença entre aquele que agrada a Deus, né, a diferença entre o justo e o perverso seria perceptível a todos. Olha lá, mas nós podemos diferenciar isso. Nós sabemos quem é feliz, quem é justo, quem é perverso, quem serve a Deus, quem não serve. Então, como é que nós podemos ver isso? Pelos frutos, pelas atitudes, pelo falar, pela confissão de cada um, amém? Então, o que serve será chamado de justo, e o que não serve é chamado de perverso, né? Por quê? Porque ele tem sempre reações adversas, contrárias ao que diz a palavra do Senhor. Esse é o perverso. Então, o que serve é para honra. E o que não serve, ou o que serve mal, é para a desonra. Amados, a pessoa também que serve a Deus mal, né, de qualquer jeito, com as sobras, essa pessoa não é honrada. Né? Porque tem pessoas que acontece isso, a pessoa trabalha o dia inteiro, trabalha, quando vem para a igreja, traz as sobras para Deus. Vem capenga, né? Vem, é que hoje eu estou cansada. Como é que você vai dar o melhor de Deus? Se você deixou sobra para Deus, será que Deus deixou sobra para nós? Não. Então vamos ver o que Paulo diz, né? Paulo fala ao seu filho na fé Timóteo, em 2 Timóteo 2,20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também o que? De madeira e de barro. Alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois,
pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, quer dizer, se houver mudança de atitudes, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando o que, amado? Preparado, diga bem alto, diga preparado para toda boa obra. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, Paulo, quando fala de ouro, prata, madeira, barro, talvez para o mundo, né, a avaliação seria o quê? O ouro é mais precioso. É o ouro. Depois vem a prata, depois vem a madeira, depois vem o barro. Mas nós podemos entender, amados, que para Deus o que importa é a utilidade desses materiais. Porque se o ouro está sendo usado de forma errada, para que serve? Pode ter valor até. Então Paulo estava mostrando aqui que, independente da sua capacidade intelectual, da sua formação acadêmica, da sua posição financeira, ou qualquer coisa que seja, Deus não está olhando para a sua aparência. Deus não está olhando, amado, para o seu exterior. Ele está olhando para você, para aquilo que você produz na sua vida, pelos frutos que a sua vida gera. É para isso que Deus está olhando. E eu te pergunto, amado, a sua vida tem gerado fruto? Pense aí. Que tipo de fruto a sua vida está gerando todos os dias? Quando você acorda, amado, pensa, que tipo de fruto gerou a sua vida naquele dia? Quando você chega no final do dia, o que gerou? Você tem que pensar nisso, porque é isso que Deus está vendo, é isso que Deus está observando, não é a nossa aparência. Hoje eu estou de saia, estou com uma bota, estou com uma blusinha aqui, e eu estou com uma aparência de santidade. Não é isso que Deus olha. Deus está olhando para a sua vida, amado. Qual é o fruto que tem gerado a sua vida? E que tipo de fruto tem gerado a sua vida? Qual é a utilidade que você tem sido para Deus? Para a vida do seu irmão? O que você tem gerado na vida do seu irmão? Porque um oleiro, ele pode pegar um barro e transformar em um jarro raríssimo, valiosíssimo. E aquilo que aparentemente parecia sem valor, se transforma em algo precioso. Vamos pensar. Assim o Espírito Santo faz na vida daqueles que se colocam à disposição de Deus. E é justamente isso que Deus quer fazer na nossa vida, amados. Deus não quer que estejamos inaptos quanto à nossa utilidade. Pensa, eu tenho um chamado, você tem um chamado, cada um aqui tem um chamado, e a gente está com o nosso chamado inútil, está parado, está adormecido, está enterrado. Não é isso que Deus quer, amado. Deus quer que estejamos aptos e sirvamos a Ele com excelência, com amor, com zelo, com prontidão, amados, porque é só dessa forma que Ele recebe. Não adianta vir para o culto e ficar aqui que nem uma estátua, uma múmia, sabe, uma múmia? Não adianta isso. Então veja a diferença entre o justo, o que serve a Deus, e o perverso, o que não serve a Deus. O perverso sempre afronta a Deus. Ele está sempre confrontando a verdade. Você já viu alguma pessoa assim? Perverso é ali, está ali com o religioso, sempre confrontando. Malaquias 3,13 diz, Malaquias 3,13: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Olha o que o Senhor estava dizendo para eles. As vossas palavras foram duras para mim, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Tem pessoas que estão assim. Então veja que nesse contexto aqui Deus estava fazendo alusão a alguns versículos anteriores, né? Nós lemos ali no ofertório que Deus estava falando: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então Deus tinha mandado o povo semear, Deus tinha mandado o povo dizimar.
E ele disse que, olha, semeie o seu dízimo, semeie a sua oferta para o mantimento da minha casa. E eu abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Era o que Deus estava falando ali. E aquele povo estava duvidando da palavra, amados. Eles estavam afrontando o Deus soberano. Eles insultaram a Deus, eles falaram mal, eles disseram o quê? Que temos falado contra ti? Pensa, amado, no dia de hoje uma pessoa falar isso para Deus. Deus, o que eu estou falando contra você? Que temos falado contra ti? Ou seja, amado, pior do que falar contra Deus é fazer isso e não se dar conta da gravidade daquilo que está dizendo. Porque a pessoa não está em Deus, uma pessoa que fala isso. É não ter a sensibilidade espiritual. É não ter um pezinho ali na consciência de que a pessoa está agindo contra Deus. Quando eu falo uma coisa desse tipo, eu estou agindo contra o Deus Todo-Poderoso, meu Pai, de amor bondoso. Então eles não percebiam o grave erro que eles estavam cometendo. Assim também existem milhares de pessoas, amados, que se dizem crentes, mas que têm tido esse tipo de atitude. Eu falei aqui na quarta-feira que existem dentro das igrejas pessoas convencidas e não convertidas. Tem muitas pessoas convencidas. Versículo 14 diz: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Amado, você já pensou uma pessoa falar, é inútil servir a Deus? Inútil é servir a Deus. Olha o que eles disseram. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Amado, veja que petulância, mas não é uma petulância alguém falar isso? Questionando a Deus? Duvidar de Deus? Dizendo que não valeu a pena servir a Deus. Amado, será que não vale a pena servir a Deus? Nós não temos outra coisa para fazer a não ser servir a Deus. Esse é o nosso chamado. Não, a gente canta aqui, ó, se não for para te louvar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? É o que a gente canta, que a gente louva a Deus. Amado, para quê? Porque tem pessoas que dizem às vezes, bispa, sabe, né? Eu já fiz várias coisas na igreja e o pastor não me reconheceu, o pastor nem falou parabéns, hein? Mas será que nós estamos aqui para ser reconhecido por homem? De quem é que veio o reconhecimento? De Deus, amado. A Bíblia diz isso, que nós temos que fazer como para o Senhor e não para homens. Porque é dele que vem o galardão, é dele que vem o reconhecimento, é dele que vem a recompensa. Nós não estamos aqui para agradar homem nenhum. Aleluia. E o povo estava dizendo, que nos aproveitou. O que nos serviu ser obediente, servir a Deus? Porque eles faziam tudo, amados, à base de troca. Por barganha, eu faço isso e ganho isso, eu faço aquilo, né? Os perversos, amados, os religiosos, eles estão sempre enganados quanto a eles mesmos e quanto a Deus. Nós já estudamos aqui, né, sobre os religiosos. Eles acham que são os seres mais espirituais que existem na Terra. Eu sou muito espiritual. Espiritualidade não se mostra, espiritualidade se vive. É entre mim e Deus. Ninguém precisa ver. Quando alguém quer mostrar a espiritualidade, amado, é um religioso. Então tem gente que faz dizendo ser para Deus, muitas vezes, mas para se aparecer na igreja. Isso é muito triste, amado. Muito triste. Fazer por barganha, fazer para homens, né, para se mostrar, para estar em evidência. Mas já passou tanta gente aqui. A pessoa queria estar em evidência. Não, eu quero no louvor, eu quero estar no louvor. Não, eu quero pregar a palavra. Pode me chamar que eu quero pregar a palavra. Eu estou preparado, né? Quando colocou aqui para pregar a palavra, foi uma catástrofe. Foi um caos na terra.
Por quê? Não tem espiritualidade. Então tem pessoas que querem fazer para ser reconhecidas por homens para estarem em evidência. Então como é que nós entendemos, amados, se estamos sendo religiosos, né? Por exemplo, eu sirvo ao Senhor, eu estou numa área da igreja, eu trabalho em alguma área, eu chego cedo, estou no louvor, estou na cozinha, estou na recepção, vou pregar a palavra, estou lá na livraria, não sei, amado, eu faço tudo com amor. Amém. Eu vejo a manifestação de Deus na minha vida. Quando eu faço tudo com amor, amado, ainda que seja, sabe, recolher um lixo. E glórias a Deus pelas abençoadas que limparam a igreja essa semana. Amém. Glórias a Deus. São mulheres honradas. Amém. Deus é bom e Deus retribui. Porque, amados, às vezes as pessoas acham que recolher um lixo é humilhante. Não é. Desde a pessoa que recolhe um lixo, amado, até a pessoa que prega, que louva, que tal, qualquer pessoa, todos são importantes, porque, amado, tudo dentro da igreja é importante. Servir a Deus é importante, nós estamos vendo hoje. Não importa como a gente serve a Deus, servir é importante. A pessoa que coloca uma água aqui para mim, é importante, amado. É importante. Porque nós somos um corpo. E o corpo tem o quê? Tem um pé, tem um joelho, tem uma cabeça, tem uma mão, tem um cotovelo. Então, se completa. Então, amado, a gente quando faz alguma coisa para Deus, a gente tem que fazer com amor, porque aí a gente vê a manifestação de Deus na nossa vida. Mas o que acontece? Chega uma hora, amado, que tem pessoas que começam a dizer, bispa, está pesado para mim. Amado, eu quero dizer que quando o serviço da casa de Deus estiver pesado para alguma pessoa, é porque Deus não é mais o centro da vida dela. Não é mais. Quando alguém diz assim, bispa, chegar cedo na igreja, né, 7h30 no domingo, muito pesado, né, bispa? Amado, sabe por quê? Porque outras coisas já se tornaram prioridade na vida dela. Deus não é mais a prioridade. Porque servir a Deus não é peso. Servir a Deus é honra. Amém. E às vezes a pessoa arrumou alguma outra coisa para fazer, então aquilo é mais importante do que servir a Deus. Então é o que acontece, eu começo a perder o interesse pelas coisas de Deus, porque tem outra coisa na frente, então eu começo a perder o interesse pelas coisas de Deus. Eu servia a Deus com amor, com zelo, né, com gratidão, e eu já não tenho mais interesse. Por quê? Porque eu tenho outras coisas mais interessantes, coloque entre aspas esse interessantes, para fazer do que as coisas de Deus. Então as coisas lá de fora começam a ser mais importantes para mim. Mas Deus diz o quê? Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Não tem nada mais importante do que servir a Deus. Então a pessoa começa, quando as outras coisas são mais interessantes, a pessoa começa a arrumar desculpas. Bispo, não dá para mudar o horário, né, para a gente chegar? Vou chegar um pouquinho mais tarde. Porque às vezes, amado, eu já ouvi várias vezes as pessoas dizendo assim, bispa, mas o que eu faço para Deus é tão pouco. Mas se você acha que é pouco, faça mais. É tão pouco. Se dedique mais na casa de Deus. Faça mais para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Pensa assim, é tão pouco, aí daqui a pouco, mas está tão pesado esse pouco que eu estou fazendo, já, bispo, não dá para... Mas você estava falando que estava fazendo pouco? Assim, não dá para entender, amados, sabe? Então, quando as coisas de Deus parecem pesadas, a gente tem que se lembrar, eu quero que você anote isso aí, você que anota. Quando as coisas de Deus parecem ser pesadas, para mim, é porque outras coisas tomaram o lugar de Deus. É porque eu não estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar.
Então eu quero lembrar, amado, que o que o inimigo mais quer, o que ele mais quer? Tirar o que? A gente da igreja. O que o inimigo mais quer, amado, é fazer você se sentir sobrecarregado, cansado, desinteressado, com sono, com preguiça. É o que o inimigo quer. Você acha que o inimigo não coloca aí na sua mente todo domingo de manhã? Não vai hoje na igreja não. Fica aí debaixo das cobertinhas, está tão quentinho. Você pensa ou não pensa isso às vezes, amado? Sim, porque isso é um pensamento que o diabo lança. Eu penso às vezes. Podia ficar aqui embaixo das cobertas, né? Não, mas hoje é domingo, é dia do Senhor. Não é dia de estar aqui embaixo do cobertor. Eu vou servir o meu Deus, porque Ele me serve de todo o coração. Nós temos que fazer como Neemias. Neemias 6,3, eu amo essa passagem. E ele diz o que? Olha, enviei-lhes mensageiros a dizer. O que Neemias disse para os Sanbalates, Tobias e Gessems da vida lá? Eu estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra quando eu a deixasse e fosse ter convosco? Por que eu vou deixar a obra de Deus aqui e vou fazer outra coisa? Se é de Deus que vem todas as coisas para mim, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é porque Deus me deu, é porque Deus me tornou isso. Por que eu cessaria a obra? E ele diz no versículo 4, olha, 4 vezes me enviaram o pedido, e eu, porém, lhes dei sempre o quê? A mesma resposta. Toda vez que alguém tentar tirar você da igreja, do servir a Deus, amado, dê a mesma resposta. Como Neemias. Tem muitos Sanbalates, Tobias e Gesem aí querendo nos tirar da obra. Tem coronavírus querendo nos tirar da obra, amado. Tem insegurança querendo tirar da obra. Quantas pessoas, amado, estão em casa? O bispo disse aqui uma estatística: 40% das pessoas estão fora das igrejas. Tem preguiça querendo nos tirar da obra. O inimigo arruma, amado, tudo quanto é coisa para tentar nos tirar da obra, do servir a Deus. Eu já disse aqui sobre as historinhas, né, que nós contamos para nós mesmos. São desculpas, amados, que a gente arranja para nós. Hoje isso aqui que eu vou contar. São historinhas, amados, desculpas. O que o povo disse lá? Olha, que nos aproveitou, temos cuidado em guardar os preceitos de Deus. Amado, o que nos aproveitou? Eles não guardavam os preceitos de Deus. Eles nem se quebrantavam diante do Senhor. Eles estavam se enganando o coração deles mesmos, dizendo: eu sou de Deus. Que de Deus nada, uma pessoa dessa não é de Deus. Eles não amavam a Deus, eles amavam quem? A si mesmos, olhavam para o próprio umbigo. Eles buscavam os seus próprios interesses. É assim que nós vemos pessoas. Tem pessoas que não se realizam lá fora, amados, querem se realizar aqui dentro. Eu vou me realizar, eu vou pegar uma área da igreja que eu não consegui lá fora, eu vou me realizar. Só que aí a pessoa não faz para Deus. Ela busca o seu próprio interesse. Eles queriam tirar vantagem e não servir a Deus de todo o coração. Mas nós podemos querer tirar vantagem de Deus. Então, por isso eles fizeram observações o quê? Equivocadas. Eles disseram: não há proveito em obedecer, em servir a Deus. O perverso, amados, faz da religião um negócio, uma barganha, um comércio, interesse próprio, conveniência, né? Eu sirvo a Deus quando me convém, só quando é o que eu gosto. Já viu isso, amado? Tem pessoas que são assim. Vamos fazer um mutirão de limpeza, vamos fazer um mutirão de pintura da igreja. Espera aqui, deixa eu olhar minha agenda. Nesse dia eu não posso. Mas se eu falar assim: amado, dá para você vir tocar guitarra aqui na igreja naquele dia? Eu já tô lá. Por quê? Porque está em evidência, amado. Tem pessoas que são assim. Só o que eu gosto.
põe para fazer outra coisa, mas isso aí eu não gosto de fazer. Não entendi. Pode me colocar para qualquer coisa, mas isso aqui eu não... Então eu não posso colocar para qualquer coisa, amado. Nós temos que estar prontos para servir a Deus em qualquer área da igreja. Amém. É servir, amado, servir. Nós devemos servir a Deus de todo o coração, sem ficar olhando o que é para fazer. Porque, amado, eu já vi várias vezes, né? A gente conhece muitas pessoas, né, do nosso ministério todo. Tem presbítero que não quer fazer o que ele fazia como diácono. Não, agora eu sou presbítero e não faço mais. Tem pastor que não quer fazer o que fazia antes, quando era um diácono, quando era um presbítero. Não, agora eu sou pastor. Não. Agora me respeite. Eu fico pensando. Eu e o bispo até hoje, a gente vem nos mutirões, precisa lavar banheiro, a gente lava banheiro. Precisa fazer o que... Está todo mundo aqui. Amém. Né, pastora? Quantas vezes, presbítero? Se precisar, nós vamos estar aqui. Sempre estaremos aqui. Vamos pintar a igreja? Estamos aqui. Vamos lavar a igreja? Estamos aqui. Não é só para pregar, amados. Nós somos os pastores. Amém. Nós estamos aqui para servir a Deus, não importa no quê. Bispo, mas isso eu não gosto. Amado, então não sei. Será que você está no lugar certo, né? Nós fomos chamados para servir, amado. Esse é o nosso propósito. Diga, esse é o meu propósito aqui na terra. Servir a Deus. Amados, Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles estavam determinados em servir a Deus, independente do que Deus fosse fazer na vida deles, do que Deus desse, não interessava. Eles queriam servir a Deus de qualquer jeito. É assim que nós devemos agir. Eu vou servir a Deus, não importa no que, onde, em que horas, eu vou servir a Deus, eu fui chamado para isso. E disseram para eles o quê? Para eles se prostrarem diante de uma imagem, diante de Baal. E eles disseram o quê? De forma alguma. Não. E se Deus quiser nos salvar, Ele nos salvará. Mas se Ele não quiser, não nos dobraremos diante desse ídolo. Amém. Amados, assim somos nós. Nós temos que ser assim. Não importa. A gente não pode se dobrar para as coisas lá. Não, bispo, é que eu tenho uma coisa mais interessante. Não, hoje mesmo eu vou sair correndo aqui, eu tenho um almoço maravilhoso. Ou a pessoa nem vem na igreja às vezes, não, porque eu tenho um outro compromisso. A gente não pode se dobrar, amado, para outras coisas. E a resposta de Deus para estes jovens foi o quê? O livramento. Eles não foram queimados. Aleluia. Mas pelo contrário, Ananias e Safira, o que aconteceu com Ananias e Safira? Morreram. Morreu, né? Eles contribuíram na casa de Deus, né, na igreja, com propósitos gananciosos e foram mortos. Então essa é a diferença, amado, entre o justo e o perverso. Que serve a Deus e o que não serve. Então, se o nosso coração for totalmente de Deus, os desejos e sentimentos errados não terão lugar na nossa vida. Você tem que entender isso, amado. Eu dependo totalmente de Deus. Nada vai me tirar do servir a Deus, da casa de Deus, da obra de Deus, nada. Você será sempre um canal do fluir do amor de Deus, amado. Haverá sempre bênçãos para aqueles que servem a Deus de todo o coração. Não pode ser diferente, porque Deus não mente, Ele cumpre a sua palavra. Então, amados, o Senhor está chamando para si um povo, diga, esse sou eu. Esse sou eu. Para que tenha prazer nos seus mandamentos e ame a palavra e as cumpra sem barganha, amados. Sem interesse próprio. Porque é só dessa forma que a bênção do Senhor se manifesta. Servindo a Deus de todo o coração. Sem interesse. Então eu tenho que vir para a igreja com prazer de estar sendo usado por Deus para servir aquele que é o Altíssimo. Mas se a gente ficar na nossa mente, eu estou fazendo para o bispo. Eu vou arrumar aqui, que o bispo vai se alegrar. Amém. Com certeza o bispo vai se alegrar.
mas nós fazemos para Deus. Então, a gente não pode vir para a igreja pensando, mais um dia, deixa eu ir lá, mesmo nesse frio, deixa eu ir, né? Mas eu espero que ninguém me chame para fazer nada hoje, porque hoje eu não estou afim. Não, hoje eu não quero nada, eu só vou lá para marcar presença, amado. A gente não pode vir para a igreja com esse pensamento. Muitos não querem servir a Deus, não querem responsabilidade, preferem vir para a igreja como se fosse um clube social. E bate papo com um, e bate papo com o outro, não tem compromisso. Tem gente que não quer compromisso, né? Não quer essa responsabilidade, por quê? Porque um dia eu venho, outro dia eu não venho, então não tenho que dar satisfação para ninguém. Agora, se eu tiver compromisso, né? Eu tenho, bispo, não vai dar para ir, eu tenho que inventar desculpa. Então a pessoa já prefere, nem vou me comprometer com nada na igreja. Porque o dia que eu quiser eu vou, e quando eu não quiser eu não vou. E tem gente assim até hoje, amado. Convencido dentro da igreja. Uma pessoa dessa não é convertida não, amado. Desculpa, mas não é. Nós estamos aqui para servir a Deus. Você pode dizer isso? Diga, estou aqui para servir a Deus. Amém. Nós não entramos na casa do Pai sem outro objetivo, senão oferecer, amado, a Ele aquilo que Ele merece. O que Ele merece? Será que o Senhor merece alguma coisa meia boca? De qualquer jeito? O resto, a sobra, é isso que Deus merece? Deus merece o nosso culto racional. Deus merece o nosso melhor louvor. Deus merece a nossa total rendição a Ele, a nossa adoração a Ele. Deus merece a nossa gratidão, amado. Nós temos que ser gratos a Deus, o nosso reconhecimento de que sem Deus nós não somos nada. Glórias a Deus. Não podemos nada sem Deus. Doce ilusão quem pensa isso, amado. Malaquias 3,15 diz, Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Olha só, amados. Também os que cometem impiedade prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Será que é isso mesmo, amado, que acontece? Escapam? Eles pensavam que o sucesso, segundo o mundo, era possível produzir felicidade. Não. Amado, coloca aí no seu pensamento, o perverso jamais será feliz. Jamais. Jamais. Alguém que tem tudo, mas não serve a Deus e não tem prazer de servir a este único Deus e soberano, na verdade não tem nada. Não é nada. Pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter as coisas mais caras, amado, não é nada. O perverso não tem paz. O perverso é um vaso de desonra. E diz a palavra que ele tem sempre na sua alma uma grande angústia. Então é melhor servir a Deus de todo o coração, amado. Somos filhos. Por isso o Filho de Deus não pode invejar de forma alguma a prosperidade do ímpio. Você vê que às vezes tem pessoas que olham para o que o outro tem e falam, eu queria tanto aquilo. Amado, queira o que Deus tem para você. Glória a Deus, amém. Porque o que Deus tem para nós é muito melhor. Aleluia. E amados, com paciência, com perseverança, com obediência, nós vamos chegar muito longe. Amém. Aleluia. Então, amados, jamais inveje de forma alguma a prosperidade do ímpio, porque a prosperidade do ímpio não é sinal de segurança. Sabe que o ímpio a qualquer momento pode perder tudo, ficar sem nada, com a roupa do corpo. A prosperidade do ímpio, amado, não é sinal de felicidade, não é sinal do favor ou da bênção de Deus, porque Deus só se agrada daqueles que o honram, daqueles que são justos. Malaquias 4:1 diz, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Diga todos aí. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O que é o restolho? É a graminha,
o matinho que sobrou, só serve para ser queimado. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, não vai sobrar nada, restolho, não vai sobrar nada. Aleluia. Aquele que despreza a palavra de Deus cava a sua própria sepultura. Pior ainda, amados, aqueles que um dia estiveram dentro da igreja, ouvindo a palavra, se alimentando da palavra, servindo ao Senhor, e hoje são como os perversos. Amados, serão como restolho, diz a Bíblia. E o justo, bispo, me fala do justo, Malaquias 3,16. Então, os que temiam ao Senhor, esses são justos. Aleluia. Amém? Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Glória a Deus. Tudo aquilo que você tem semeado na sua vida, de bondade, de amor, de serviço à obra, de mansidão, de perseverança, amado, de misericórdia, está sendo escrito por Deus em memória. Tudo que você faz, amado, tudo que você fala, Deus está lá escrevendo em memória. Havia um memorial. Você será recompensado, galardoado por Deus. Porque você faz isso em reconhecimento à soberania de Deus. Porque nós somos justos, amados, não somos os perversos. O perverso só se lembra do Senhor para falar palavras perversas. Para murmurar, para reclamar, para falar palavras duras, palavras pesadas. Mas o justo lembra-se de Deus para o quê? Para alegrar-se nele. Amado, você pode se lembrar de algo aí que traz alegria ao seu coração, algo que Deus fez? Lembra aí nesse momento, rapidamente. Algo que te traz alegria. Você fala, ai, que bênção, que alegria que vem com o meu coração quando eu me lembro disso. Traga a memória, amado. Assim tem que ser na nossa vida. O justo, quando passa por uma aflição, ele renova a sua esperança. Amém? Porque ele confia em Deus. Ele se lembra das obras de Deus, dos seus feitos, das experiências vividas. E ele confia em Deus, nesse Deus justo. E ele traz à memória o que o Senhor já fez e ele se alegra. Ele não fica murmurando. Está passando por um período difícil. Também, né? Se Deus tivesse manifestado isso ou aquilo, não. O justo não faz isso, mano. O justo se alegra. Ele fala, eu estou passando por essa provação, mas isso precede uma grande vitória, amado. É assim que o justo crê. Está sendo lapidado. O justo não se desespera. Ele continua crendo na palavra de Deus, sabendo que a palavra de Deus jamais falhará. Esse é o justo. A palavra de Deus não volta vazia. Glória a Deus. Então veja que enquanto o perverso usa os seus lábios dolosamente e consequentemente se afasta de Deus, a meditação do justo leva para uma vida de intimidade com o Senhor. O justo é sincero, amado, porque tem verdadeiro temor ao Senhor, né? Nós lemos lá, Malaquias 3,16, os que temiam ao Senhor. Os justos temem. O justo tem reverência por Deus, pela soberania de Deus. Ele é leal, ele é verdadeiro em sua fé. O temor a Deus, amado, é o poder interior que nos conduz a uma vida santa e uma vida de obediência a Deus. O temor nos leva a isso. Amado, se você olhar para uma pessoa que está totalmente fora de Deus, ela não tem mais o temor. Perdeu totalmente o temor. Se ela tivesse o temor ao Senhor, ela jamais sairia da igreja. O justo, ele é encorajador do seu próximo. Olha lá, diz assim, olha, falavam uns aos outros. Falavam. Então o justo não apenas anda com Deus, mas ele também encoraja o seu irmão a andar com Deus. É isso que nós temos que fazer, amados. Se tiver alguém que chega para você e fala, olha, sabe, eu estou pensando em sair da igreja. Amado, você tem que falar. Falavam uns aos outros. Você tem que falar de Deus, você tem que incentivar a pessoa na palavra de Deus. É o que eu estou fazendo aqui com você.
É o que Deus faz na minha vida. Vamos andar mais uma milha? Está difícil? Vamos andar mais uma milha, amado. Vamos caminhar mais um pouco. Nós estamos chegando. Não é? Vamos confiar em Deus. É isso que nós fazemos aqui uns com os outros. Vamos avançar. Vamos para o próximo nível. Vamos viver um bom futuro. Vamos viver, porque há um novo patamar para nós. Vamos. Jesus está no nosso barco. Não tem como errar. Ele não nos desampara, Ele é fiel e justo. Então, mas a nossa posição é de nos encorajarmos uns aos outros, de sermos o canal de Deus, o canal do fluir do amor de Deus, da graça de Deus, da palavra de Deus. O justo não é apenas abençoado por Deus, mas ele também é abençoador através da palavra. Então nós precisamos fortalecer uns aos outros. Olha para quem está do seu lado e diga: conta comigo, estamos juntos. Conta comigo aí. Carminha, conta comigo, Carminha. Conta comigo, contem comigo. Estamos juntos. Amém? Então nós precisamos nos fortalecer uns aos outros, principalmente nesse tempo, amado, no tempo que nós estamos vivendo, de distanciamento social, de pessoas, enclausuradas em suas casas, não querendo sair mais. Nós devemos nos encorajar, servindo na obra com amor, com gratidão, amado. E diz, veja que o Senhor atentava e ouvia, né? Falávamos aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Deus ouve, amados. Deus ouve as nossas palavras. E Deus valoriza a nossa confissão. Deus dá importância àquilo que nós fazemos, àquilo que nós falamos. E Ele cuida de nós, amados. Então eu falo para você, cuida com o que você fala. Toma cuidado, amado. Se olhe, se atente aí no que você tem falado, como tem sido a sua atitude. Cuida do que você faz na casa de Deus, como é que você faz na casa de Deus. Tome esse cuidado, tenha esse zelo. Porque Deus recompensa conforme o fruto das nossas ações. Então o justo, em vez de falar contra Deus, como o perverso faz, ele fala de Deus com amor. Então Deus sabe quem você é. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus sabe quem você é. Deus sabe o que está acontecendo com você. Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você quer. E Deus também relembra todas as suas obras. Amém. Amém? Então, glórias a Deus, amados. Diz que havia um memorial diante dele. Então o Senhor dos Senhores guarda em seus livros um memorial do seu povo. Aleluia. Amado, até um copo de água que você oferece a alguém, Deus sabe. Deus sabe. Não passa despercebido. Não passa. Marcos 9,41 diz o quê? Porquanto aquele que vos der de beber, um copo de água, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Isso significa, amado, que todas as atitudes feitas por nós, com amor, em nome de Jesus, redundará em galardão e recompensa. Pensa nisso. Salmo 103, 13. Como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então você tem que entender, amado, que você é um tesouro de Deus. A herança de Deus está sobre você, amado. Há uma herança e está sobre você. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem prazer na sua vida, amado, quando você serve com amor. Amém? Amém. Servir a Deus é você sempre dizer sim para Deus. Diga assim, eu digo sim para Deus nesta manhã. Para Deus. Aleluia. É você nunca negar aquilo que Deus manda. Lembra que nós temos falado muito sobre obediência? É isso. Obediência é você reconhecer em Deus a soberania e a autoridade. E você não precisa entender.
Eu tenho falado aqui, amado, você não precisa entender o que Deus manda você fazer, o que está na palavra. Não, eu não entendi. Faça, obedeça, simplesmente obedeça, amado. Lucas 9,62, estamos caminhando para o final da mensagem, diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A pessoa está lá. É o que eles disseram, né? O povo lá em Malaquias que a gente estava. Que nos aproveitou obedecer a Deus? Que valeu servir o Senhor? Mano, a pessoa que faz isso está servindo a Deus, né? Colocou a mão no arado e olha para trás. Não estou vendo vantagem nenhuma servir a Deus. Não é apto para o reino de Deus, amor. Não está preparado, não vai receber nada de Deus. Então, se você decidiu seguir esse caminho de servir ao Senhor, não olhe para trás. Não olhe mais para trás, amado. Não fique trazendo, mas se fosse aquilo, se acontecer, não olhe. Não fica também olhando para aquele irmãozinho que fazia e hoje não faz mais. Não fica olhando para, bispa, mas o fulano, né? Bispa, fala com ele, não, mano. Não vou falar nada. Cada um sabe do que serve, do que faz com Deus. Você assumiu um compromisso com Deus. Eu assumi um compromisso com Deus. Eu vou dar contas da minha vida para Deus. Ele vai me cobrar. Eu disse aqui. Amém. Nós vamos prestar conta, amado. Então não fica olhando o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Continue a sua jornada com fé, amado. Seu chamado não pode estar adormecido. Continue o seu chamado, amado. Continue oferecendo o seu melhor a Deus. Continue obedecendo ao Senhor. Não tire o seu foco de Deus. Olha para quem está do seu lado. Diga: não tire o seu foco de Deus. Não tire, amado. Não tire. Quando nós tiramos o nosso foco de Deus, escreve isso aí. Quando nós tiramos o nosso foco de Deus, parece que servir ao Senhor é um fardo, é pesado, amado. Não estou aguentando. Quando se tornou um fardo, amado, pesado, é porque Deus não está mais no centro da minha vida. Não está. Então obedeça. Deus sabe aquilo que você necessita. Você não precisa fazer para Deus esperando nada em troca. Porque a Bíblia diz o quê? Busca o reino, não é? Busca. Ele sabe quais são as suas necessidades. Mas o que Ele espera, amados, de nós é que nós entendamos que o nosso chamado é servirmos a Ele. É isso que a gente tem que entender. Nós temos que sair daqui hoje entendendo isso. Eu tenho que servir a Deus. Porque quando servimos dessa forma, amado, com amor, com gratidão, com reconhecimento, há galardão para a nossa vida. João 12:26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Deus sempre honrará aqueles que servem a Ele com amor. Então você não tem que servir a Ele, amado, esperando algo em troca. Estou falando, eu não espero nada em troca. Diga assim: eu não faço barganhas com Deus. Não faço, amado. Não sirva a Deus por obrigação. Sirva a Deus por amor. Sabe por quê? Quando a gente serve a Deus por obrigação, quando a gente chega assim, mas vou ter que fazer isso, estou tão cansado. Não sirva por obrigação. Então é melhor nem vir. É melhor nem vir. Porque, amados, eu falo às vezes para o pessoal do louvor aqui, né? Os louvadores: olha, se você não estiver bem, se houve alguma coisa, qualquer problema, qualquer situação que você não consegue subir, não suba. É o que eu sempre falo. Se não consegue subjugar a carne, deixar aquela situação lá embaixo, no chão, lá fora, não suba. Porque a gente não pode fazer por obrigação. Não, vou subir. Não, eu prefiro ficar aqui sozinha. Sabe por quê? Um espírito conturbado não vai deixar em harmonia o louvor aqui. Isso é para qualquer área, mano. Vou fazer um café. Se você não estiver bem, não faça. Não faça. Porque não vai sair bom. Porque a pessoa está fazendo, tem que fazer, né? Minha obrigação. Não é obrigação de ninguém. Nós servimos a Deus com amor, amado. Entenda a sua posição em Cristo.
seu chamado em Cristo. Entenda, amado. Quero que você saia daqui hoje entendendo qual é o seu chamado. É servir a Deus com amor. Quando você se coloca na posição de servir a Deus, você cresce. Você cresce. Você tem crescido. Olha para a sua vida, amado. Só olha lá atrás, há um ano atrás. Quanto você cresceu? Presta atenção aí. Traga a memória quanto você cresceu. Quando você se coloca na posição de ofertar a Deus a sua vida, amado, Deus não se torna maior, mas Ele vai se alegrar com você. E Ele vai fazer com que a sua vida seja melhor, com que tudo na sua vida seja melhor, com que a sua vida seja mais feliz, amado, seja uma vida próspera. Então escolha servir a Deus, para que você cresça nessa jornada de vida. Eu termino com Apocalipse 22:12, diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo o quê? As suas obras. O seu servir a Deus, amado. Creia nessa palavra. Sirva a Deus de todo o seu coração. Busque ao Senhor, amado, em primeiro lugar. E tenho certeza, porque a Bíblia diz isso, todas as coisas te serão acrescentadas. Amém? Que assim seja. Assim diz o Senhor. Deus seja louvado.